Então, queridos, continuando aqui, né? Nesse parágrafo aqui, que começa assim, no entanto, em termos gerais e tudo mais, né? Ele reflete que os professores acabam inseridos na performatividade, tá aqui, pelo empenho com que tentam corresponder aos novos e às vezes inconciliáveis imperativos da competição e do cumprimento de metas, né? E aí vai. Compromissos humanísticos, o verdadeiro profissional, a ética do serviço, são substituídos pela teleológica promiscuidade do profissional técnico. Teleológico quer dizer aquele que visa finalidades, né? Promiscuidade é uma palavrinha que geralmente tem um sentido bastante negativo. Promiscuidade significa confusão, significa alguma coisa muito desordenada. Geralmente é utilizado em sentido sexual, né? Quando uma pessoa não toma cuidado com nada, com ninguém, é promíscuo, se diz, né? Mas promiscuidade significa exatamente essa mistura, né? Nesse caso aqui, de várias metas a serem batidas, etc. Se torna assim, não mais um professor, mas um gerente. Bem, uma educação assim pensada, né, ela vem, segundo aqui a afirmação, de supostas exigências funcionais ou instrumentais, não de objetivos pessoais, culturais ou políticos. Ou seja, como a gente fala que a pessoa não é vendida, quando a gente fala que a pessoa está vendida, né, ela não tem mais o objetivo pessoal, ela não trabalha mais por um objetivo cultural, ou muito menos por uma questão política, uma vontade de mudar alguma coisa. Ela trabalha por exigências funcionais. Acontece isso? Nossa, acontece, gente. Olha, nessas escolas particulares, a gente acaba conhecendo pessoas que trabalham mesmo por isso, né? Tem contrato numa escola pública e tem contrato numa escola particular. Bem, tranquilamente ela queima a escola pública em nome daquela particular. Tem um evento que eu tenho que fazer com meus alunos lá no Mato Grosso. Eu vou? Vai. E a escola pública? Fica aí, né? Quando ela voltar, ela dá um jeito, passa um trabalho, cobre as aulas e assim vai, né? Acontece. Só que acontece também dentro da escola pública. A gente também tem assim, uma luta muito grande por performance. Mas eu falo a gente porque eu sou profissional de escola pública, mas o controle ainda é muito pouco rígido sobre essas coisas, mas já existe aí a mentalidade. Bem, essa página toda, ela é muito interessante, só que não vale a pena eu ficar comentando aqui, porque vocês vão lê-la toda, né? E vocês vão perceber que o texto, por mais longo que ele seja, ele não é que ele se repete, mas ele se explica muito, né? Eu queria, na verdade, com vocês agora, mostrar para vocês algumas coisas que eu acho que são realmente interessantes, que são testemunhos de alguns professores, né, a respeito da pressão que eles sofrem para trabalhar, uma pressão dentro desse ambiente assim de gerencialismo, de tudo mais, né? Então vamos descer um pouquinho. Eu vou jogar vocês na página 552. Agora sim, um daqueles saltos bem mortais, tá? Para a gente poder acompanhar uma dessas narrações. Uma delas está escrito assim. Temos que começar de bem daqui, ó. Diane está representando, né? Diane é uma professora e ela disse que ela é uma representante, ela não é ela mesma, ela falou isso por aqui assim, né? Ela não é ela mesma quando ela está numa sala de aula. Ela é uma espécie de atriz. Está representando. Eles sabem que eu estou representando.
O professor inspecionado aqui não é Diane, é alguém que Diane sabe que os inspetores querem ver. O tipo de professor que é aclamado e recompensado pela reforma educacional e pela melhoria da escola. É o seguinte, gente. Há momentos em que nós somos avaliados em loco, que o professor é avaliado em loco. Não tem nada mais terrível do que isso. Pelo menos para mim. Essas experiências, para mim, elas são negativíssimas. Eu não me sinto bem, mas você é. Nesse momento, você é um pouco obrigado a ser um ator. Você se congela sabendo que tem alguém ali fazendo anotações sobre você. Por mais que sejam anotações, depende de quem faça. Se for um acompanhamento pedagógico, a gente até entende. Mas se for uma avaliação, como geralmente é, aí você entra numa situação muito difícil, você fica ruim com isso. Mas é assim que funciona. Ser esse outro professor tem um ônus para o eu e cria dilemas pessoais ontológicos, quer dizer, no íntimo, para a Diane. Sua identidade também é questionada. Chloe, uma outra professora citada no estudo, dessas duas pessoas aqui, Jeffrey Watts, explica que, como professor, você só é considerado eficiente por aquilo que consegue pôr na cabeça das crianças, para que elas possam regurgitar, né, tudo na hora da prova. Mas isso está longe de ser satisfatório para a vida de uma pessoa. Os professores da minha faixa etária escolheram a profissão durante uma maré de educação para todos, mas eu não me importo mais. Acho que é por isso que eu não encontro meu eu próprio, pois na realidade eu me importo. Opa, eu escolhi errado. Mas eu não me importo mais, não, li certo. Acho que é por isso que eu não encontro o meu próprio eu, pois na realidade eu me importo. Eu não sinto que esteja trabalhando com as crianças, estou trabalhando nas crianças. E esta não é uma experiência muito agradável. Então essa frase aqui dela, eu acho que ela é muito forte, né? Acho que eu não sinto que estou trabalhando com as crianças, mas que eu estou trabalhando nas crianças, o que não é muito agradável, né? Pois é, a gente gira, mas no final das contas estamos numa educação que ela é muito ainda... Ela tem muito, não é que ela seja assim, mas ela tem muitos caracteres, muitas coisas ainda do passado, de conteudismo, né? Por mais que seja bom você saber das coisas, mas parece que a gente ainda considera, em alguns momentos, o estudante um depósito de conteúdo, né? Infelizmente isso acontece. Há esse foco na educação, sem sombra de dúvidas, e a gente tenta aí se equilibrar nisso, né? Nem tanto conteúdo, mas um pouco mais de debate, ou não tanto debate, um pouco mais de conteúdo. Parece que a gente está muito oscilando ainda nessas coisas. Bem, outra coisa que eu gosto aqui é o seguinte, que é essa afirmação aqui, ó. A reforma mudou o seu relacionamento com as crianças. Ela agora trabalha nelas em vez de com elas, né? Bem, mas trabalhar na cabeça do estudante não é exatamente uma coisa negativa, mas fazer isso da forma como está sendo proposto acaba com qualquer um. E aí, tem vocês podem pular direto para cá, né? Eu gosto de fazer isso, que é o seguinte, nessa palavrinha bem aqui. Isso resulta no que Acker e Feuerwerker definem como fazer certo e sentir-se mal. Fazer o certo e sentir-se mal, que pode também ser uma versão do que Moore et al. Chamam de pragmatismo contingente, uma sensação de estar conscientemente em um estado de ajustamento, em que você é grande para imposto. Opa, desculpa. Uma sensação... Eu tô com colírio, gente, aí pula muito as letras na minha vista. Uma sensação de estar conscientemente em um estado de ajustamento que é em grande parte imposto. E agora sim, né? Cria essa situação, olha, você está assim no lugar certo, talvez fazendo uma coisa certa, só que é uma sensação de estar fazendo uma coisa certa em um estado de ajustamento. Você está se ajustando, né?
a uma coisa, mas esse ajustamento ele não está sendo espontâneo, ele está sendo imposto, ele está sendo empurrado de goela abaixo para você, né? E você está tendo que aí ir engolindo esse tipo de coisa. Esse tipo de prática é o que o autor chamou de prática, ele vai falar isso bem aqui, ó, inautêntica. É quando você faz o certo e se sente mal por causa disso, né? Não se realiza naquilo que você faz. Isso é o que nós chamamos aí de um profissional inautêntico. E o que seria o profissional autêntico, né? Bem, tá logo aqui. Vamos descer um pouquinho. A gente pode ter uma visão sobre isso, né? O que seria agir autenticamente num contexto tão difícil, né? Aqui. É um relacionamento dialético entre momentos individuais e coletivos de ser. Como é isso, professor? Bem, gente, o que é um relacionamento dialético? Um relacionamento dialético é uma relação que há um diálogo, em que você encontra fatores positivos, encontra fatores negativos e mesmo assim consegue ter um crescimento. Numa educação, numa escola, numa vida de professor, é uma espécie de entrelaçamento entre momentos individuais, aqui eu sou eu, e momentos coletivos. E aqui é o que a sociedade, ou seja lá quem for, espera de mim. Não reduz o meu individual, o meu eu, ao coletivo. E não desconsidera também o coletivo, né? É você saber lidar com as duas coisas. É você ser ainda capaz de organizar as situações que você deve levar, né? Isso é uma espécie de prática autêntica que ele chama. Bem, e o texto continua com outros relatos, e esses relatos são muito bons, é uma espécie de pesquisa de campo, né? Eu não vou lê-los todos aqui, mas eu gostaria agora de partir para um outro, que é uma questão muito cara a vocês. Geralmente os alunos da Euclides da Cunha gostam disso, e quando terminam o curso fazem inclusive uma pós, que é o seguinte: qual é o problema de uma educação muito pensada para essas áreas de ganhar, né? de mudar a forma de aquisição salarial, né? O problema esse aqui, ó, que esse tipo de professor que trabalha dentro de uma cultura de performances é que a esfera da atividade dificilmente atrairá indivíduos dos gerentes, atrairá, né, indivíduos, investimentos dos gerentes de desempenho. Ou seja, se os administradores da escola que o professor trabalha quiserem obter melhores desempenhos, medindo segundo critérios externos ou médias competitivas, eles provavelmente não investirão no trabalho com crianças com necessidades especiais, cujas margens para apresentar um desempenho melhor são muito limitadas, né? Então, gente, isso aqui assim é uma espécie de exclusão em massa, porque é muito comum nós encontrarmos esses estudantes, essas crianças, que têm sim déficit de aprendizagem, que têm problemas de síndrome de Down, por exemplo, mas que devem estar na escola, que devem estudar, que têm a sua forma de levar a educação, né? Deficiência intelectual, nós dizemos, né? Pois é. Vocês vejam, professor, mas isso não é muito comum aqui. Não, isso não é muito comum aqui. Comum na Inglaterra, talvez. Mas, gente, esse tipo de coisa se espalha, ela vem para cá, né? O caminho que a nossa educação está tendo, inclusive com as reformas de 2017, é que cada vez mais possa vir dinheiro de fora do Estado para investir em educação estatal, né? Eles vão fazer contrapartidas para isso, e as contrapartidas vão nessa direção aí, não vão em outra direção, tá? Então, esse parágrafo aqui, eu acho ele muito cru, né? No sentido assim que ele é muito direto, é muito duro de ser lido, né? Bem, podemos descer um pouquinho mais, né?
porque eu já estou me alongando muito, não gostaria de me alongar tanto assim. Na verdade, estamos já até bem perto do que eu frisei para a gente poder trabalhar aqui nesse texto. Vamos descer um pouquinho aqui. Eu estou com duas versões dele, uma impressa e uma digital que eu estou girando para vocês. E nós vamos chegar, ele vai falar um pouquinho mais sobre essa prática do professor autêntico. Eu não vou comentar muito sobre isso, porque vocês vão poder ler. Mas aqui... Opa, já desci demais, meu Deus. Na última página, já na introdução, na conclusão, né? 559, aqui. Né? Ele fala duas coisas que eu acho interessante. A primeira é essa aqui. A autenticidade é um discurso diferente sobre o ensino, não é um discurso antigo. Né? A gente não. Considera-se, pelo menos no contexto que ele escreveu, que a nova forma de fazer educação é essa forma de performance, de forma empresarial. Né? Então, quem age diferente disso, quem assume posições diferentes, né, que está ali, mas que quer ser o profissional que toma conta da sua atividade, que planeja ele a sua atividade, não o outro que planeja para ele, esse, né, é tido como um discurso antigo, mas não é antigo, é apenas diferente e pode ser até muito eficiente também sobre educação. Tem colégios que você não planeja a aula, né? Para alguns professores isso é bom, porque não gostam de planejar, já vem tudo, você só executa. Mas a maioria ainda você planeja, pelo menos aqui no Brasil. Então seria, e o Libânio, José Carlos Libânio, que é um grande profissional, um grande estudioso da educação, fala que o planejamento é o momento principal até de uma aula, porque é ali que você vai trazer tudo aquilo que você quer que o aluno possa pensar com você. Questões sociais, políticas, né? Numa aula de química, numa aula de biologia, numa aula até de geografia, de matemática. Todas as questões podem ser ali aproximadas. E a última coisa é a seguinte: uma tarefa como essa, no último parágrafo, né, deixa claro que a mudança tanto é muito difícil quanto bastante viável. Que tarefa? A tarefa do pesquisador e do analista dentro desse quadro, que é recuperar memórias excluídas e interromper a autoevidência dos discursos dominantes, bem como encontrar formas de falar sobre um ato de ensinar fora desses discursos, né? Ser autêntico. E essa tarefa, olha que frase bonita, é tanto muito difícil, é difícil você escapar das redes que são lançadas sobre você, mas também é viável. Existem momentos que você pode furar ou cortar um pedaço dessa rede, tá bom? Queridos, uma consideração sobre esse texto. Ele é um texto bastante complexo, digamos assim, porque tem alguns termos assim diferentes. O contexto dele é um outro contexto, um contexto europeu, mas traz coisas para o nosso contexto também. Mas eu considero ele importante porque nós estamos entrando numa nova forma de educação. E é essa forma. Né? Já existem ideias, um amigo meu, inclusive, comentava isso comigo, né? De fazer o quê? Vamos abrir uma empresa e essa empresa ela vai ter professores. Né? O Estado vai precisar de professores, não quer fazer concurso público, faz uma licitação, se a lei mudar, é possível que essas leis mudem, o deputado não sabe se está com a cabeça pensa, né? Faz uma lei que é possível terceirizar o docente. Então você vai lá, o Estado te contrata, né, e diz assim, ó, professor, eu vou te pagar R$15 a hora a aula. É pegar ou pegar. Né? Quem pagar mais, a empresa que paga mais, pega mais professores. E você vai ser cobrado do mesmo jeito. Performance, gerência, entendeu? Você vai ter a sua cobrança. Então, a coisa é muito mais próximo do que a gente imagina. É claro que eu não digo isso para vocês para desanimar, mas para conhecer. Conhecendo, a gente pode, né, mudar esse tipo de coisa aí, tá bom? Grande abraço, gente.